Olá, eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o incrível As Vinhas da Ira de John Steinbeck. E esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes, sendo a primeira dela o contexto histórico de produção desse livro. Então vamos falar aí sobre a crise de 1929. A segunda parte é justamente a sinopse acerca da história que nós encontramos aqui neste livro. A terceira parte, os simbolismos religiosos que nós podemos encontrar aqui. E aí, finalmente, a última parte, que será justamente as críticas que o autor traz nessa história e quem era, afinal de contas, John Steinbeck. Então, pega aí o seu cafezinho, se prepara que lá vem história. Após o fim da Primeira Guerra Mundial ali em 1918, com a Europa e os seus países ali territorialmente devastados e economicamente fragilizados, nós teremos então os Estados Unidos ressurgindo aí como uma grande potência. Pois apesar dos Estados Unidos ter participado da Primeira Guerra Mundial, ele entra mais para o final da guerra, ele não tem o seu território devastado e ele sai dessa guerra muito melhor do que os países envolvidos ali no continente europeu. Tanto que os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para os países da Europa em um projeto para poder reerguer, reconstruir os países ali devastados pelos bombardeios. E é nesse momento, em 1920, que os Estados Unidos, eles vivem um boom no consumismo. Nós teremos aí o aumento do industrialismo, o aumento da produção de eletrodomésticos, a própria ideia que será propagada em torno do sonho americano, que é justamente a ideia de que basta você se esforçar, você trabalhar duro, você se dedicar, que você conseguirá sucesso, que você conseguirá ser bem-sucedido na sua vida. E a ideia de sucesso que era propagada através das mídias nesse momento em 1920 era justamente a ideia de você ter a sua casa própria, com um cercadinho branco, um carro na garagem, os eletrodomésticos todos novos para sua esposa ficar feliz dentro de casa, cozinhando, limpando e tendo todo esse auxílio com os eletrodomésticos, os filhos ali e essa ideia de vida perfeita, o American Dream, que era propagado para que as pessoas fossem inculcadas e quisessem trabalhar para alcançar isso. Até porque teremos aí a propagação desse consumismo, já que as indústrias vão estar produzindo cada vez mais e então precisa que as pessoas comprem esses produtos. Então, neste primeiro momento, nós teremos aí uma euforia na questão de industrial, na questão tecnológica, na questão de propagação dessas ideias de consumismo. E aí nós teremos também a facilitação de crédito para que os civis, as pessoas ali nos Estados Unidos, conseguissem comprar esses produtos ali. Afinal de contas, superprodução, preciso facilitar o crédito, então eu empresto dinheiro para as pessoas, eu dou crédito para as pessoas, para que elas possam comprar tudo isso que está sendo produzido. Mas eu não aumento o salário dessas pessoas. Isso daí não tá batendo. Como que essas pessoas vão conseguir pagar esses empréstimos, pagar esses créditos, se o salário dela não bate com o valor ali? A conta não fecha. Essa lógica de superprodução, ela não ficou somente ali nas grandes cidades e nas fábricas. Isso também vai ser visto no campo. Então, os grandes proprietários latifundiários de terras, eles vão passar a substituir a mão de obra manual por maquinário, justamente para poder aumentar a velocidade de produção das plantações. Então, nós teremos isso também acontecendo no campo. Isso vai gerar um êxodo rural, ou seja, as pessoas não tendo mais os seus trabalhos ali no campo. E nesse momento é importante dizer que a terra não era somente o local de trabalho desses camponeses, era onde eles viviam, era onde eles cresciam, criavam seus filhos, onde morriam. Eles eram ali meeiros, né? Então, eles moravam nessa terra, trabalhavam nessa terra, recebiam um pequeno valor para este trabalho. Com esse processo de industrialização, nós teremos então um êxodo rural, a galera saindo do campo e buscando a vida em outros lugares. E isso vai acabar fazendo com que haja o aumento da população carente nessas grandes cidades, pois afinal de contas,
não há emprego para todo mundo nessas cidades, não há emprego para todo mundo em outras lavouras. Então nós teremos o aumento aí da mendicância, o aumento aí de populações carentes nesses outros locais. Todo esse contexto vai acabar gerando a crise de 1929, uma vez que as pessoas que pegavam empréstimos, que tinham crédito aumentado e era boa parte ali dos civis dos Estados Unidos, não vão conseguir pagar os bancos, não vão conseguir pagar suas dívidas, vai ter a acumulação dessas dívidas, isso vai acabar fazendo com que as pessoas tenham que hipotecar a sua casa, né, dar a sua casa para poder abater um valor ali de alguma dívida. Isso vai gerando um caos, isso vai gerando essa crise financeira. Até que em 1929 nós teremos aí a quebra da Bolsa de Valores, um momento onde nós teremos a falência de muitas empresas. E é justamente em 1930, ou seja, um ano depois a quebra da Bolsa de Valores, que essa história aqui é narrada. Nós teremos, então, a Grande Depressão, que inclusive isso vai afetar não somente o território dos Estados Unidos, mas diversos outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, que nós teremos aí consequências diretas dessa crise que aconteceu com a queima de café no governo do Getúlio Vargas e todo esse processo aí. Um outro fator importante para destacar e que vai fazer sentido para entendermos a história é justamente o que estava acontecendo na questão de meio ambiente ali em locais como Texas, Kansas, Oklahoma, que eram os chamados The Dust Bowl, que eram as tempestades de areia, e essas tempestades de areias, elas devastavam as plantações. E isso fazia com que mais pessoas perdessem seus empregos e tivessem aí que fazer esse êxodo para um outro território. E é aqui que nós começamos a falar da história, da sinopse desse livro incrível. Nós, no primeiro momento, já conhecemos o Tom Jowett e nós sabemos que ele acabou de ser solto da prisão. Ele foi solto por bom comportamento, ele tinha assassinado uma pessoa, um homem, e ele ficou preso durante 4 anos. Então ele é solto e ele está voltando, retornando para a terra na qual a sua família trabalha. Quando ele chega na Terra, ele percebe que a sua família não está mais na casa. Ele percebe que muitas famílias que moravam naquele território não estão mais lá. E que há uma devassidão das plantações, ou que outras é somente máquinas trabalhando. E então ele vai atrás da família dele, e encontra a família dele, e a família dele está se organizando para poder sair daquele território. Para sair ali de Oklahoma, que é o local no qual eles estão. E que está passando por esse processo de industrialização que falamos, e está passando também por aqueles problemas ambientais com as tempestades de areia. E então essa família de 12 integrantes, tendo aí o pai, a mãe, a avó, o avô, os irmãos do Tom, toda essa galera, eles estão se organizando em um caminhão que tem uma situação assim degradante, este caminhão, pois afinal de contas eles não têm dinheiro para ter um automóvel do ano, o melhor automóvel. Então o caminhão ele tá todo remendado e eles vão ter que se apertar neste caminhão com as coisas da casa. Então eles levam panela, a mudança deles todas, junto com essas 12 pessoas, eles vão fazer aí este caminho, este percurso, pegar a estrada para poder ir para o que eles chamam ali da cidade das oportunidades, que é justamente Califórnia, essa ideia da terra prometida, que vai trazer aí uma mudança na vida deles, que vão ter muitas plantações para eles trabalhar, que a vida deles será melhor, porque era propagado esta ideia. Panfletos eram entregues para essas famílias mais pobres, nessas regiões do Texas, Oklahoma e Kansas, onde as pessoas estão passando pelo êxodo rural. Esses panfletos diziam, tem plantação de pêssego, tem plantação de uva, tem plantação de maçãs, que vocês podem trabalhar, vocês terão comida na mesa. E aí nós temos isso acontecendo e eles acreditam nisso e eles vão em busca dessa terra prometida aí para modificar a sua realidade. E a história vai mostrar esse trajeto, a dificuldade desse trajeto, os problemas tanto com o caminhão, os problemas de saúde, os problemas com relação à fome conforme a comida vai acabando. Nós também teremos aqui, durante esse percurso, o enfrentamento do luto. E esse luto em diversos âmbitos. O luto, sim, por pessoas que vão morrer nesse percurso, porque estamos falando aqui, gente, de pessoas extremamente pobres, que vivem na miséria, que não têm condição financeira, às vezes, para comprar farinha no dia, que não tem condição de comprar um pão no dia. É essa circunstância. E são 12 pessoas.
Uma, inclusive, da irmã, né, de Tom, ela tá grávida. Enfim, nós vemos todas as dificuldades. Temos 2 idosos aqui com o avô e a avó e a dificuldade disso. Temos 2 crianças pequenas que são irmãos ali do Tom também. Então, nós teremos o luto da perca de determinadas pessoas, não vou falar quem para não dar spoiler. Nós teremos o luto que essas pessoas estão enfrentando também da perca das suas vidas, no sentido de tudo que elas conheciam, da terra que elas conheciam, que elas viviam, que as suas gerações viveram, cresceram, foram educadas, da vida anterior que elas tinham. Então, tem esse luto. E as descrições do John Steinbeck para essas situações que eu estou descrevendo aqui, elas são brutais no sentido de tocar você de uma maneira, porque é uma linguagem tão poética, tão tocante, tão humana, que provoca sensações e emoções em você de uma empatia, não só de uma empatia, mas como se você estivesse vivenciando aquelas situações, aquelas dores, aqueles preconceitos que eles vão passar a enfrentar, pois afinal de contas nós teremos aqui muito a xenofobia também. Conforme eles vão se aproximando da Califórnia e chegando, eles percebem que não são só eles que estão chegando, mas milhares de outras famílias que estão chegando nestes locais e que essas famílias estão aí sofrendo preconceito, inclusive eles vão ser chamados de okeys, que é um nome pejorativo para poder falar sobre esse estrangeiro que está vindo do campo e vindo para a cidade grande, vindo ali para aquele local. Então, nós teremos a perseguição com relação a isso também. E conforme eu disse anteriormente, não é somente a família Joad que está lá, que está fazendo esse êxodo rural. A ideia do êxodo, inclusive, é milhares de pessoas. E aí nós não temos emprego para todo mundo. E essas pessoas, elas vão viver em uma situação, em uma realidade brutal, em uma realidade desumana, tendo aí que aceitar salários míseros que não dá para você comprar o seu alimento, trabalhos análogos à escravidão, locais ali que serão parecidos com campos de concentração, onde você a partir do momento que você entra naquele local para trabalhar, você não pode sair, você não pode sair ali da sua barraca, né, do seu acampamento a qualquer momento, você recebe um valor baixíssimo, fica ali, tipo, pessoas vigiando você. Então, eles vão passando de fazenda em fazenda, buscando emprego, porque sempre há promessa, não, na outra fazenda o salário será melhor, na outra fazenda o tratamento será melhor, e eles vão enfrentando cada coisa pior que a outra. Você acha que não tem como piorar, e piora, gente, as situações. Tem diversas partes nesse livro que me impactou de uma forma tão grande, que eu parava, eu tentava digerir, eu me emocionava, eu vivenciava aquela emoção como se eu pertencesse a essa família. E uma dessas partes é justamente quando a mãe, inclusive uma personagem magnífica, ela está em um dos acampamentos, né, junto com todos ali os familiares, todos que restaram ali. E eles estão sem emprego neste momento, e aí ela tem que dar comida para a sua família, né, cozinhar um alimento ali para a sua família. Ela faz um mingau, uma coisa assim. E aí, nesse acampamento, não tá só a família Joad, tem outras famílias juntas. E começa a ir crianças na cabana em que tá a família Joad, porque essas crianças começam a sentir o cheiro da comida. Não é aquela comida maravilhosa, é um mingau, mas as crianças começam a sentir o cheiro dessa comida, e as crianças começam a ir pra porta, começam a entrar na casa, crianças totalmente desnutridas, crianças que, conforme vai sendo descrita aqui, os olhos ali, né, pedindo comida, pedindo, eles não falam nada, essas crianças, elas só ficam ali, entrando devagarzinho, olhando para a mãe que tá cozinhando ali, e com aquele olhar faminto, com aqueles corpos magros, só pele e osso, e a mãe, pelo sentimento materno e tudo mais, ela se emociona, ela não sabe o que ela faz, porque não tem comida suficiente nem para a família dela, vai ter que racionar a comida, e aí vem mais crianças, e ela não sabe o que ela faz, se ela dá comida para essas crianças, e a descrição dessa luta interna dessa mãe, desse sentimento de ver essas crianças, e ai gente, é tão agonizante, e é terrível assim. Aí ela prioriza a família dela, ela divide ali a comida para a família dela, e ela pega e fala para as crianças: eu vou deixar aqui um pouco para vocês, mas é o que eu posso deixar, não tem muito, eu sinto muito. E aí ela deixa lá, e ela até sai do local porque ela não quer ver, né, aquele sofrimento, aquela fome escancarada ali. E aí é descrito aqui que você só ouve o barulho das panelas, das crianças com as colheres rapando as panelas. Enfim, é uma situação assim que eu me emociono só de lembrar da descrição.
E só para vocês terem uma ideia de como é a descrição, a escrita do John Steinbeck, eu vou ler aqui para vocês como ele descreve a mãe. E é uma personagem incrível, todos os personagens são incríveis, têm uma relevância e um papel, assim, e uma personalidade muito bem construída, muito bem descrita no livro. Quando Tom, ele é solto da cadeia e ele vai atrás da família, ele chega na casa lá onde está a família dele, que não era a casa onde eles moravam, porque a família está saindo daquele local. Ele vai descrever quando ele vê a mãe dele pela primeira vez depois de 4 anos. E é essa a descrição. Os olhos cor de avelã sugeriam os muitos dramas que devem ter presenciado e pareciam ter atingido a dor e o sofrimento, escalando degrau após degrau, até alcançarem uma serenidade e uma compreensão sobre-humanas. Ela parecia conscia do papel importante de baluarte da família que desempenhava. Parecia saber da importância da posição que ocupava e que ninguém lhe poderia jamais disputar. E visto que o velho Tom e as crianças não conheciam doença ou medo desde que a mãe não o sentissem, ela acabava por não conhecer qualquer hesitação. E quando algo de alegre, prazenteiro lhes acontecia, eles primeiro olhavam para ela, a fim de ver se ela estava alegre. A mãe estava acostumada a tirar alegria mesmo das coisas menos alegres. Melhor que a alegria era a calma que ela demonstrava. Sabia permanecer imperturbável. E dessa sua posição, ao mesmo tempo grande e humilde, ela extraíra serenidade e uma calma superior. De sua posição de médica de almas, olha que lindo, auria segurança, tranquilidade e domínio de gestos. De sua posição de árbitro, tornou-se distante e fria como uma deusa. Parecia saber que dependia dela o edifício de sua família, que se ela se mostrasse perturbada ou tomada pelo desespero, todo esse edifício desmoronaria ao menor sopro de ventos adversos. Olha essa descrição de personagem, olha a força aqui nessa ideia de feminino, de matriarca, daquela matriarca forte da família. Ao ler isso daqui, eu lembrei muito da minha avó, da minha bisavó, que eu tive o privilégio de conviver também, e da força dessas mulheres, de todas as dificuldades que elas passavam e da força que elas tinham, e como elas de fato são alicerces na união da família. Quantas vezes nós vemos famílias que acabam se separando, ficando desunida porque a avó faleceu, porque aquela pessoa, aquela avó, aquela bisavó é que fazia todos se unirem. E quando ela falece, quando ela não está mais entre nós, a família se desune. Então, assim, todas as descrições aqui são fenomenais. Agora, falando um pouco sobre os simbolismos religiosos cristãos que nós podemos encontrar aqui nessa obra, nós temos tanto a questão do título, que eu vou falar agorinha, mas a própria ideia da trajetória, da estrada, deste caminho até a Terra Prometida, a ideia de que lá, trazendo referências a essa ideia de uma terra que vai trazer uma melhoria para a vida dessas pessoas. Essa ideia da Terra Prometida é a ideia retirada ali da Bíblia, que teria sido a promessa que Deus fez para Abraão e todos os seus descendentes ali, dessa terra que lá em Êxodo vai dizer que emana leite, que é uma terra de fertilidade, que é uma terra de melhoria para os povos ali. Então, fazendo o resgate, essa analogia dessa trajetória da família Joad em busca dessa terra prometida. E até a ideia de que é necessário atravessar o deserto, fugir daquele trabalho da escravidão para poder alcançar essa terra. Então, conseguimos fazer essas relações aqui. E a outra relação que eu acho fantástico que John Steinbeck fez aqui, relacionando com uma questão cristã, com uma questão retirada da Bíblia, é o título, As Vinhas da Ira. E esse título aqui, para eu explicar essa relação com a Bíblia, eu vou trazer aqui um hino que nós conhecemos, quem é evangélico, quem é cristão, ou até quem não é, já ouviu esse hino em algum momento da vida. E aí, você vai entender por que eu estou trazendo este hino, que é justamente esse aqui. Lembrou desse hino? Pois é. Esse hino, esse louvor, ele é, na verdade, inspirado em um hino que era tocado nas grandes batalhas ali da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, lá atrás, no processo aí, 13 colônias, Guerra de Independência dos Estados Unidos para se tornar um país independente, este hino era tocado, só que ele era de maneira diferente.
Esse hino que eu acabei de mostrar para vocês, esse louvor, ele foi inspirado nesse hino que era tocado nas grandes batalhas de independência dos Estados Unidos. Vou colocar aqui um trechinho desse hino de independência dos Estados Unidos. Essa daí é uma apresentação da banda, né, do exército estadunidense, tocando, inclusive, esse hino de Batalha da República. E nós percebemos todo o militarismo, todo o patriotismo, toda a ideia em torno da formação de uma ideia de país através desse hino. E uma das frases emblemáticas que tem relação com o título, As Vinhas da Ira, é justamente essa frase aqui traduzida, fica da seguinte forma: meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele está pisando o lagar onde estão armazenadas as uvas da ira. E aí, John Steinbeck, ele pega essa parte desse hino, da questão das vinhas da ira, para poder criticar esse patriotismo, criticar essa construção dos Estados Unidos, criticar essa ideia de um país da liberdade, de oportunidade, de um país para todos, porque, na verdade, conforme a gente vai ver nessa história aqui, essas pessoas, assim como diversas outras e milhares de outras famílias, vão literalmente morrer na miséria, vão sofrer o pão que o diabo amassou por este país que prega essa ideia, por aqueles homens que utilizaram ali o nome de Deus na construção deste país. Então, John Steinbeck, ele traz essa crítica que é fenomenal. E uma outra relação, né, esse hino da batalha, a própria ideia das vinhas da ira, e isso também é uma citação da Bíblia. Lá em Apocalipse 14, versículo 19, nós temos o seguinte: olha só essa passagem. E o anjo lançou a sua foice, que é aquela faca, né, assim, torta, a terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande largar da ira de Deus. Largar é aquele negócio onde você fica pisando para poder amassar as uvas e aí embaixo sair o suco ali da uva, né, enfim. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, essa analogia, essa metáfora, né, as vinhas da ira, além de ser uma crítica ao hino da República e toda aquela ideologia traga no hino que se contrapõe à realidade dos pobres e oprimidos que vivenciam ali os Estados Unidos, que na verdade não é esse país tão maravilhoso como vai trazer a crítica aqui de John Steinbeck, mostrando a realidade. Nós temos também essa referência bíblica às vinhas da ira, ou justamente a ideia de que as pessoas sendo representadas como essas uvas, e as pessoas que estão passando por esse processo aqui, e aí essas pessoas elas são esmagadas nesse lagar, e aí o que sai desse lagar é somente o sangue dessas pessoas, a morte, a miséria, o sofrimento, a brutalidade, a barbárie, a desumanização. Gente, isso é fenomenal, fenomenal. O que esse cara consegue fazer aqui é absurdo. Só que John Steinbeck, ele não traz somente esse lado negativo. Inclusive, esse livro aqui, ele é um atestado, um manifesto em defesa aí da esperança, da resiliência, da fé no futuro, na fé em si mesmo, na ideia de não desistir, de continuar. Então é um manifesto com relação a tudo isso, porque uma das frases do livro vai trazer essa ideia da uva, né, sim, sendo esmagada por toda a questão ali dos industriais, do maquinário, dos grandes proprietários, explorando os trabalhadores, tendo todo o trabalho análogo à escravidão, todo o preconceito com relação a essas pessoas, a perseguição, a fome, a miséria, e elas sendo processadas, né, esmagadas nesse lavar aí, como uvas, e sobrando somente o caldo, o sangue dessas pessoas ali embaixo, mas também tem a ideia da esperança, como eu disse, e uma das frases traz justamente isso, que é quando ele vai nos dizer aqui: na alma das pessoas, as uvas da ira estão se enchendo e crescendo pesadas, prontas para serem colhidas. Ou seja, a conscientização dessas pessoas acerca da realidade, a ideia de que dentro dessas pessoas, mesmo com toda dificuldade, elas continuam, elas têm esperança, elas progridem, elas não vão deixar de existir, elas vão continuar lutando.
Então, esse livro traz tudo isso. Gente, é tantos simbolismos aqui que nós conseguimos retirar que eu não consigo falar tudo aqui, porque senão ficaria um vídeo de 1 hora. Eu até queria, mas as pessoas não assistem vídeos neste tamanho. Foco e concentração tá difícil aí, né, galera? E então, eu vou falar desses. Tem um outro simbolismo no final. Gente, a última cena desse livro aqui, com a personagem, a irmã do Tom, que está grávida, justamente a Rosa de Sharon, acontece uma coisa que foi uma das coisas mais... Eu não tenho palavras para descrever, mas foi uma das coisas mais impactantes. Essa palavra nem consegue descrever o que eu senti. Que eu já li na vida em uma literatura de ficção. É um negócio que você fica... Sério. E agora eu vou falar um pouco sobre John Steinbeck, esse cara aqui. Então, John Steinbeck é nascido em 1902 em Salinas, na Califórnia, filho aí de um contador e de uma professora. Ele cresceu ali no ambiente rural e por isso ele vivenciou e presenciou histórias aí como essa de miséria, fome e as dificuldades da vida no campo dos trabalhadores rurais. Ele mesmo começou a faculdade, mas não concluiu essa faculdade. Trabalhou como lavrador, trabalhou como carregador, jornaleiro, enfim, ele vivenciou várias classes aí do trabalho, vivenciando várias opressões. E quando ele publicou esse livro aqui, ele tinha plena consciência de tudo que ele escreveu aqui, e foi proposital no sentido de fazer uma crítica aos Estados Unidos, à hipocrisia da ideia de um sonho americano, à hipocrisia da ideia do hino da República que trouxe a independência para este país, da liberdade e das oportunidades. E ele escancara a realidade desse país que queria fingir que isso daqui não estava acontecendo, que essas mortes, que essa miséria, que essa fome, que tudo isso que é descrito aqui não estava acontecendo com as populações estadunidenses mais pobres e carentes, com as populações rurais. E ele escancara isso daqui neste livro. O livro ele é publicado justamente ali em 1939, ou seja, 10 anos ali depois, 9 anos ali depois da quebra da Bolsa de Valores e ainda num período ali que estava se recuperando da Grande Depressão, e ele escancara tudo que essa Grande Depressão, que essa crise financeira, toda a questão da propagação influenciando o consumismo, influenciando o American Dream, influenciando a ideia de liberdade, que todas essas propagandas escondiam isso daqui. Inclusive, esse livro ele foi proibido de ser lido ali na Califórnia, nas escolas. Esse livro ele foi queimado em algumas comunidades. John Steinbeck foi ameaçado de morte e quiseram fazer uma caça-bruxa com relação a ele, acusando ele de ser traidor da nação, de ser comunista, de estar contra os ideais estadunidenses, contra a moral estadunidense. E aí ele foi perseguido por isso. Só que logo após a publicação desse livro aqui, foi-se fazendo muitas discussões acerca da realidade dessas pessoas, muitas investigações jornalísticas foram sendo feitas, muitas publicações foram sendo feitas e a vida dessas pessoas foram sendo mostradas, os trabalhos análogos à escravidão foram sendo denunciados, né, muitas denúncias de abuso aí de poder dos grandes latifundiários e tudo mais. E nós tivemos aí o filme que foi gravado posteriormente à criação desse livro aqui, e sendo aí um grande sucesso, apesar de toda a perseguição que ele sofreu. Então, assim, gente, se com tudo isso daqui eu não te convenci a ler essa obra magistral da literatura mundial, você tá morto por dentro. É sério. Eu sei que assusta o tamanho, mas a leitura, ela é muito gostosa no sentido de ser poética, não no sentido de não trazer aí aquele nó na garganta, aquela revolta, aquela tristeza, aquela agonia em você. Nossa, tem uma parte aqui mais pro final, gente, que acontece uma enchente. Pra piorar, você fala assim, não tem como piorar. Acontece uma enchente. E me deu uma agonia tão grande, me lembrou muito a enchente que aconteceu ali no Rio Grande do Sul, né? E tudo que nós vimos nas notícias, nas pessoas aí, nos relatos. E aí, como é descrito aqui, eu fui lembrando desses relatos e eu fui imaginando. Ai, gente, foi me dando uma agonia. Nossa, desesperador, desesperador. Mas leiam, importantíssimo, tá? E eu vou finalizar já esse vídeo por aqui, porque ele já está longo. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro. E se você leu ou vai ler,
conta pra mim e vamos conversar sobre. Então, até o próximo vídeo e um beijo.